Buenos días, queridos hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. ¿Cuántos están alegres de poder estar hoy aquí presentes para adorar al Señor? Los hermanos desde sus casas, donde nos estén asistiendo, coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Agradecer primeramente por un día más de vida que el Señor nos ha dado, por permitirnos poder estar acá para adorar, para entregar nuestras vidas en adoración, que es nuestro culto. Adoramos al Señor, agradecemos a Él, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha sustentado en todo lo que hemos necesitado. Hemos pasado por pruebas, por dificultades, mas el Señor ha sido bueno con nosotros. Mis hermanos, vamos a estar estudiando el tema del cristiano y la obediencia a Dios. Hablar un poco sobre la obediencia a Dios, el cual ha sido uno de los temas, el cual es uno de los temas más importantes de la Biblia, porque cuando obedecemos estamos colocando nuestra fe en práctica. La obediencia es algo que todo cristiano debe practicar, el obedecer al Señor. Así como están las leyes humanas de tránsito, leyes que el Señor ha permitido colocar, así tenemos también nosotros que obedecer la palabra del Señor. Porque si nosotros salimos por ahí infringiendo la ley, cometiendo delitos, iremos a tener que prestar delante de la justicia por nuestros actos. De la misma forma, así somos como cristianos. Debemos prestar delante del Señor lo que hemos hecho, si hemos obedecido o no hemos obedecido, ya que Él nos ha dejado la palabra para poder entender cuál es la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. La obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. El obedecer es lo que nos torna verdaderos cristianos. No solamente el rótulo de nombre cristiano, decir somos cristianos, somos bautistas, somos pentecostales, asambleanos, no. Es la obediencia la que nos caracteriza y la que da demostración de una verdadera fe, de una verdadera vida dedicada al Señor. Somos siervos inútiles cuando hacemos lo que Dios nos manda a medias, cuando hacemos aquello que el Señor nos mandó de cualquier forma. Y como primer punto vamos a estar trayendo algunos principios básicos de lo que es la obediencia y el cristiano. Sé que ahí tienen los hermanos la proyección, no sé si da para leer, mas vamos a prestar atención a la palabra del Señor, el mensaje del Señor. Y como primera principio de la obediencia como cristiano es porque Dios los manda. No es algo que lo manda Pastor Elías, Pastor Aparecido, los líderes, Fabiño. No, es porque es un mandato del Señor. No es necesario nosotros estarnos aquí al frente todo el tiempo diciéndole como bebés, no lo hagas, no lo hagas. Es la palabra quien nos enseña en lo que es obedecer al Señor. Nuestra vida como cristianos, estudiando y meditando en la palabra del Señor, es ella quien da el padrón de cómo debemos obedecer. No podemos esperar que siempre esté alguien atrás de nosotros cuidando qué es lo que debemos hacer. Debemos, como cristianos, ubicarnos en la palabra y obedecer lo que ella dice. En Jeremías 7:23 dice: lo que sí les ordeno fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que le vaya bien. Entonces, ya aquí el Señor está hablando en Jeremías a su pueblo Israel de que obedezcan todo lo que Él le ordenó. No es lo que a mí me gusta, esto no me gusta. No, el Señor está enfatizando todo lo que Él ha ordenado. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento se enfatiza mucho el sacrificio de animales. Era más valorizado la obediencia que el sacrificio de animales. Veamos rápidamente un ejemplo de Saúl
Y en primero el libro de Samuel 15:22 dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocausto y sacrificio o que obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los corderos. Aquí Samuel, en su relato de Saúl, los que conocemos la historia, los que pueden estar anotando, está en 1 Samuel de los capítulos 15 al 16, sobre la desobediencia de Saúl a aquel mandato que el Señor le había dicho. El Señor le había dicho a Saúl a través del profeta Samuel que tenía que ir y destruir todo el pueblo de los amalecitas, matar todos, niños, mujeres, adultos, toros, vacas, ovejas, todo lo que se encontraba, que el Señor iría a desaparecer de la faz de la tierra ese pueblo. ¿Por qué el Señor iba a hacer eso? Porque los amalecitas fueron los que se levantaron cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y ellos sin ningún motivo atacaron por la retaguardia al pueblo de Israel, mas no vencieron, mas afectaron a gran parte del pueblo, y el Señor prometió que la venganza sería de Él en su tiempo. En el libro de Éxodo vemos ese relato cuando el Señor dice en Éxodo 17:14: entonces el Señor dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerden, y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y llamó: el Señor es mi estandarte, y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. Entonces aquí vemos cómo el Señor ya había prometido en Moisés escribir que Él acabaría con ese pueblo. ¿Por qué? Porque la venganza sería de Él. Ahora le tocó ¿a quién? A Saúl cumplir ese mandato del Señor, y el Señor le dijo a través de Samuel que fuera y destruyese por completo a ese pueblo. Más que hizo Saúl, él desobedeció, él no aceptó el mandato del Señor por completo, sino él quiso dar una forma de ayudar al Señor. Ese es el error de nosotros como cristianos, querer ayudar a Dios a veces. No, Señor, no era bien así que el Señor dijo, son otros tiempos, dice la persona, no es otra época, no es de esa forma, debemos hacerlo de esta forma, Señor. Así Saúl, él pensó, ¿y qué hizo? Lo que conoce la historia, como ya dije, está en 1 Samuel. Él tomó el rey de Amalec, de los amalecitas, tomó pose de las mejores vacas, de los mejores toros, y cuando Samuel lo fue a confrontar de que por qué él había hecho, por qué él había desobedecido al Señor, si el Señor fue claro y dijo, matar a todos. Mas él obedeció. ¿Qué fue lo que él dijo? Agarré de las mejores vacas, de los mejores carneros, ¿para qué? Para ofrecer sacrificio. Veamos ahí ya la disculpa de Saúl al ver que estaba equivocado de lo que había hecho. Él viene y da su forma de esquivar su culpa y decir, no fui yo. Lo hice para ofrecerle a tu Dios un sacrificio. Y así a veces nosotros nos comportamos, querer ayudar al Señor pensando que Él necesita de nosotros para la gloria de Él. No, nosotros debemos hacer lo que Él dice, como quien dice, al pie de la letra. Entonces esa fue la disculpa de Saúl en decir que entregaría sacrificios al Dios con eso, más no fue el mandato del Señor. Entonces debemos obedecer por completo. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo manda, no es el hombre. Y en la obediencia nosotros demostramos nuestro verdadero amor al Señor. En los sacrificios ofrecemos la carne de otra criatura. En la obediencia ofrecemos nuestra propia vida delante de Dios. Es fácil ofrecer sacrificio, es fácil ofrecer la carne de los otros, cuando en la obediencia debemos que entregar nuestra propia vida en obediencia. Entregarnos por completo, como dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Ofrecer sacrificio es ofrecer la carne de otro, mas en la obediencia ofrecemos nuestro propio cuerpo al Señor, entregándonos a su voluntad. Lutero dijo un día, yo he preferido ser obediente que ser capaz de hacer milagros. La obediencia es nuestro principio, la obediencia es lo que nos caracteriza como verdaderos cristianos. Debemos obedecer, ¿por qué? Porque yo lo digo, porque el pastor lo dice. No, debemos obedecer porque el Señor
lo dice en su palabra. Como primer punto aprendemos que la obediencia es un mandato del Señor. Segundo beneficio de la obediencia demuestra nuestra fe. A través de la obediencia nosotros demostramos nuestra fe, nuestro amor, nuestro compromiso con el Señor. En 1 Samuel 15:26 dice: no voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Aquí el mismo contexto de Saúl que desobedece, y por la desobediencia de Saúl, ¿qué le costó? El reinado. A través de su obediencia, a través de querer ayudar a Dios, él perdió su reinado. ¿Por qué? Porque no obedeció al Señor por completo. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, también perdemos bendiciones. También perdemos de vivir una vida en paz con Dios primeramente y luego con los hombres. Cuando no hacemos aquello que el Señor le agrada, nuestra vida pasa a ser una vida desordenada, donde no conseguimos cumplir la voluntad del Señor. Así como Saúl tuvo esa consecuencia por su desobediencia, por su arrogancia, tal vez su orgullo de quererse mostrar al pueblo como un vencedor, sabiendo que la victoria la da el Señor, sabiendo que Él iría a destruir ese pueblo solamente porque el Señor le había permitido, no porque Él se lo había propuesto en su corazón, sino que ya a un tiempo Dios había dicho que algún día iría a vengarse de ese pueblo. Entonces, la obediencia demuestra nuestra fe en obedecer al Señor, en cumplir su palabra. No siempre vamos a entender los mandamientos del Señor, pero podemos tener fe en su sabiduría y por nuestra obediencia demostramos que realmente creemos en Dios, cualquier cosa que Él nos mande. Decir que es fácil no es fácil, mas es nuestro trabajo día a día, santificando nuestras vidas, obedeciendo al Señor, haciendo lo que le agrada a Dios y no haciendo lo que le agrada a nuestra carne. Obedecer nos da una demostración de fe. En Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Entonces, cuando nosotros a veces queremos ayudar a Dios, debemos pensar en este texto. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. A veces nosotros queremos hacerlo, como dice, de una buena intención, mas para el Señor las buenas intenciones no cuentan. Para el Señor lo importante es obedecer como dice la palabra. Si la palabra nos dice que es pecado hacer esto, debemos hacerlo. Si la palabra nos enseña que debemos estar separados del pecado, debemos hacerlo. Si la palabra nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo, debemos hacerlo. No querer dar una forma de nosotros querer ayudar al Señor en aquello que ya Él prometió, porque aquí vimos cómo a Saúl le costó el reino. Hemos visto también la mujer de Lot, ¿qué hizo? Le dijeron que no era para mirarse atrás, miró, desobedeció, también murió. Jonás, en el comienzo él era para ir a Nínive, fue a Tarsis. ¿Qué aconteció? Pasó todo lo que pasó. Hemos visto infinitos relatos en la Biblia de que la desobediencia conlleva a tener problemas con Dios. La desobediencia nos lleva a vivir una vida no agradable al Señor y esto trae consecuencias para nuestras vidas. Entonces, obedecer es demostrar nuestro amor al Señor. Como tercer punto, la obediencia glorifica a Dios. Jesús se refiere a sí mismo en Juan 15:4 como la vid y a los cristianos como las ramas. El versículo dice, Él dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Aquí el Señor nos demuestra que es el permanecer en el Señor lo que hace llevar fruto. No es ser una rama suelta, una rama que participa de los cultos, una rama que participa de la actividad de la iglesia y no está afirmada en el Señor. Puede ser una rama suelta, mas no una rama que permanece en el Señor. Él hace su promesa y dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permaneciendo en el Señor a través de la obediencia y de la fe, permaneciendo en Él, Él permanecerá en nosotros. Y permaneciendo en Él, Él nos dará los frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de arrepentimiento, frutos de una vida
santa que rechaza el pecado, fruto del Espíritu Santo que relata en Gálatas 5:22, que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas si no permanecemos en el Señor, ¿cómo podemos dar esos frutos? ¿Cómo podemos fructificar si nuestra carne lo que fructifica es pecado, es idolatría, es ira, enemistad, pleitos, discordias, chismes, problemas entre los relacionamientos? ¿Cómo podemos fructificar, dar buen fruto si no permanecemos en el Señor? Entonces, la obediencia y la fe es algo que caminan juntos, son un casamento. Si usted no tiene fe, usted no obedece. Y si usted no obedece, no tiene fe. No puede tener uno y lo otro. Si yo soy un hombre de fe, mas cuando toca obedecer la palabra del Señor, no obedecemos como verdaderamente la palabra nos enseña. Entonces, obedecer nos lleva a glorificar a Dios, nos lleva a transportar frutos de arrepentimiento y el fruto del Espíritu Santo, que es uno. No son 9 frutos, es uno. Y no es que solamente yo tengo el amor, yo soy amoroso, mas no tengo paciencia con mi hermano, no tengo benignidad, no soy bondoso. No podemos vivir una vida indiferente a la palabra, decir yo tengo uno, mas no tengo el resto. Si somos sellados por el Espíritu Santo, pidámosle a Dios para que ese fruto sea complementado en nuestras vidas día tras día. Es una caminada y a través de nuestra caminada vamos glorificando al Señor, porque nuestra vida testifica hacia el mundo quiénes realmente somos. Nosotros somos la imagen de Dios en la tierra. El mundo no puede ver a Jesucristo, el mundo no puede ver a Dios, mas a través de nuestras vidas podemos reflejar el amor de Cristo. A través de nuestra vida podemos reflejar la bondad del Señor. Entonces, que el mundo mire para nosotros como personas que verdaderamente glorifican al Señor. No personas que damos mal testimonio y venimos los domingos a arrepentirnos, como dicen, a darnos golpes de pecho, pedir perdón, y vivimos una vida durante la semana, una vida desordenada, donde no le agrada al Señor, donde en nuestro íntimo deshonramos a Dios con lo que vemos, con lo que hacemos, hasta con lo que pensamos. Entreguemos nuestra vida al Señor y Él hará. Entreguemos nuestro corazón y Él fructificará, y a través de nuestra obediencia podemos glorificar al Señor. Glorifiquemos a Dios, salgamos transformados de aquí todos los días, que la palabra del Señor sea nuestra guía, nuestro camino. Cuarto, la obediencia produce victoria. La estrategia del enemigo es influenciarnos para que desobedezcamos a Dios. Ese fue el propósito en el huerto del Edén cuando tentaron a Adán y Eva, y sigue siendo el objetivo del diablo hoy en día. Él quiere vernos derrotados, él quiere tentarnos, él quiere vernos caer. Ese es el trabajo del enemigo y él no para, él no duerme, él está 24 horas por día, 7 días a la semana, todos los días, tentando buscar la forma de derrumbar a su pueblo, tentando buscar la forma de que caigamos, de que desobedezcamos al Señor, de que no hagamos aquello que es agradable al Señor. Y a veces dejamos aquella vocecita entrar en nuestro oído y decir, tanto hace hacer esto, yo mejor me quedo aquí en casa, yo mejor no leo la Biblia, estoy cansado, voy a asistir a un programa de televisión, no voy a participar del culto. Eso que tenemos la comodidad de poder asistir de nuestros hogares y aún así asistimos de cualquier forma sin tener una disciplina. No, la estrategia del enemigo siempre ha sido esa, querer derrumbar el pueblo del Señor. Más el Señor nos deja su palabra y dice en Santiago 4:7, en Santiago 4:7 nos da unos pasos a la victoria. Así que sométase a Dios, resistan al diablo y Él irá de ustedes. Entonces siempre está el someternos a Dios, el permanecer en Él, en obedecer a Él. Si estamos en Él, si obedecemos, podemos resistir al diablo. No en nuestra fuerza, sino en la fuerza que el Señor nos da para poder resistir, y Él huirá de nosotros. Ahora, si no estamos en Él, si no nos sometemos a su palabra, si vivimos una vida cristiana de cualquier forma, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Cualquier cosa, dicen algunos hermanos, la carne es débil. Esa es la mayor disculpa del cristiano hoy en día, decir que la carne es débil, la carne es fraca.
No, la carne no es débil. Nosotros que dejamos que la carne sea débil. ¿Por qué? Porque no alimentamos nuestro espíritu, no alimentamos nuestra vida espiritual. La palabra es clara, el Señor nos dice, someteos a Dios y resistid al diablo y Él huirá. Entonces, sometámonos a Dios, que a través de la obediencia obtendremos la victoria ante el enemigo, ante sus acechanzas. Y por último, la obediencia demuestra nuestro amor a Dios. Cuando obedecemos, demostramos que verdaderamente amamos al Señor. Juan 14, 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Amor es una palabra que requiere acción y resulta en obediencia y en el deseo de agradar al Señor. Si amamos verdaderamente al Señor, guardamos su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y no guardamos la palabra, no estudiamos la palabra, no meditamos, no estudiamos ella. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Porque el que no ama, no obedece. No podemos ser falsos, querer decir que amamos al Señor cuando en realidad menospreciamos el estudio de la palabra, menospreciamos el crecer en la palabra del Señor. Quien dice amar a Dios pero no obedece, en verdad no lo ama. Amar a Dios es obedecerlo en todo. La obediencia media es desobediencia. Obedecer algo que le gusta y no obedecer esto es desobediencia. Así como ejemplo, Saúl quiso obedecerlo a medias. ¿Y qué aconteció? Perdió su reino. ¿Por qué? Por la desobediencia, por querer hacerlo de su forma, como dice aquí en Brasil, dar su jeito, ¿no? Un jeitinho para ayudar a Dios. Dios no necesita de nuestra forma de ayudarlo. Dios quiere que obedezcamos a Él, que obedezcamos su palabra en su totalidad. Y conclusión, ¿está usted caminando en obediencia en todas las cosas? ¿Es usted un fructífero discípulo de Cristo? El Señor le anima para que camine por fe. Determínese a andar en obediencia delante de Dios y comience a reflejar a Cristo en su vida. Que el Señor nos bendiga y que la palabra del Señor crezca verdaderamente en nuestros corazones y que podamos ser fructíferos en Él y poder glorificar al Señor en nuestra vida. Amén. Graça e paz, irmãos e amigos. Voltamos nesta manhã para trazer mais uma vez a mensagem da Palavra de Deus. O nosso tema desta manhã é quando o coração está contaminado. É um texto de Mateus capítulo 16, versos 7 a 9, em que Jesus questiona os seus ouvintes com as seguintes palavras: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Esse texto de Isaías tem a ver com a condenação que Deus faz a uma das cidades de Israel, chamada Ariel. E Deus questiona porque os profetas de Deus tinham parado de entregar a mensagem. Durante muito tempo, Deus lidou com o seu povo para que eles fossem o seu povo escolhido, e era o povo escolhido, para que desse povo viesse o Messias. E durante cerca de 200 anos, Deus levantou profetas para ensinar ao povo e para repreender o povo. Isaías é um desses profetas, chamado também profeta messiânico, porque ele viveu e profetizou acerca
da vinda do Messias, 750 anos antes. E em certa altura, no capítulo 29 já, Isaías questiona aos profetas de Israel, dizendo: pasmem e fiquem atônitos, seguem-se a si mesmos e continuem cegos, estão bêbados, porém não de vinho, cambaleiam mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Então, a ausência de profetas na vida do povo de Israel, não que eles estivessem ausentes, mas é porque eles desprezaram a palavra do Senhor. O texto do verso 11 diz assim: para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem um livro a alguém que saiba ler, ele disser: leia, por favor, ele responderá: não posso, está lacrado. Ou se vocês derem um livro a alguém que não saiba ler, ele disser: leia, por favor, ele responderá: não sei ler. E aí entra a condenação do Senhor aos profetas. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras e ensinadas por homens. É esse texto que Jesus vem citando aqui em Mateus 7,19, questionando os mesmos ouvintes séculos depois, 200 anos depois. O questionamento de Deus para com o seu povo é o mesmo. Os profetas pararam de anunciar a mensagem. Deus diz: é como se vocês estivessem diante de um livro fechado, palavras seladas, vocês não entendem mais a minha mensagem. Irmãos, isso é muito sério. Quando o povo de Deus perde, quando os profetas de Deus, errados e falsos, são ministrados, tempo em que há uma enorme guerra, há uma enorme luta contra os servos de Deus, se não é luta física, como acontece em outros lugares, perseguição e morte, é luta no campo espiritual, é luta no campo mental. As instituições estão cheias de pessoas que confrontam a palavra de Deus. Há poucos dias, o governador do estado de São Paulo queria tirar dos livros didáticos o nome de Jesus. Isso é um confronto sério contra o próprio Senhor Jesus, que é Deus. E eu falei numa mensagem: isso é como querer apagar a história, a cegueira espiritual, o confronto contra as verdades do Evangelho. São tamanhas que os homens querem até apagar o nome de Jesus da história. Isso é uma ação satânica contra o Senhor Jesus, contra o Evangelho. Por isso, precisamos estar atentos, conhecendo a palavra, para que não aconteça como os profetas da época de Jesus e como os líderes religiosos da época de Jesus, profetas da época de Jeremias, e agora os líderes do povo judeu na época de Jesus. Quando isso acontece, o coração está contaminado, a mente está turva, está embotada, está obscurecida pela falta da verdade e pela falta do conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus. Então o coração está contaminado e assim o culto se torna superficial. É o primeiro aspecto. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios?
Então veja um questionamento do Senhor quando nos reunimos para prestar culto. Em todas as religiões do mundo é preciso ver o que estas religiões, o que estas igrejas estão ensinando, que culto estamos prestando. Se é um culto legítimo, verdadeiro, como consequência de uma conversão, de uma entrega da vida ao Senhor, ou é um culto que tem por objetivo os outros que não o adorar verdadeiramente, porque não há um vínculo, não há uma relação pessoal de conversão, de obediência ao Senhor. O culto cristão deve ser revestido de verdades, do verdadeiro sentimento de adoração, gratidão, louvor e consciência de que estamos, de fato, adorando ao Senhor. O questionamento de Deus com o seu povo, através do profeta Isaías, e o questionamento de Deus nos nossos dias: que culto estamos prestando ao Senhor? Estamos vindo cultuar porque temos consciência de que pertencemos ao Senhor e que lhe devemos um culto? Ou muitas vezes até há muitos elementos, muitos membros da igreja que nem vêm ao culto, passam meses sem aparecer. E há outros em outras religiões que vão em determinados lugares, para eles só valem aqueles lugares. Então o culto ao Senhor deve ser um culto consciente, revestido de amor, de adoração, de consciência de que somos filhos de Deus. Deus conhece nosso coração e recebe o nosso culto quando o fazemos como resultado de nossa fé em Jesus, como nosso Salvador, e não por outros motivos. O culto verdadeiro só é assim, só é verdadeiro quando é fruto de vidas convertidas ao Senhor. Caso contrário, é pura superficialidade, é puro mecanismo de práticas que não agradam a Deus, que não tem nenhuma importância. É um culto mecânico. Muitas vezes nós somos exigentes com determinados aspectos do culto, como se isso fosse importante, quando na verdade Deus está olhando para o coração, para aquilo que somos, para aquilo que sentimos de fato, como adoradores de Deus. Ao mesmo tempo, vamos ver adiante, que a vida do adorador precisa estar de acordo com a palavra de Deus, precisa estar vivendo de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Em segundo lugar, quando o coração está doente, a religião é baseada em regras exteriores. Observem, faça isso, não faça aquilo, mas uma série de regras, uma série de coisas que não tem nada a ver, muitas vezes, com o próprio Evangelho. Deus estava repreendendo o seu povo de Israel por nem sempre os profetas não tomaram conhecimento da palavra. Então a adoração era baseada em quê? Era em superficialidades. Os temas que abordamos, os assuntos que tratamos, devem estar de acordo com aquilo que é preceito da palavra de Deus. Deveriam ministrar ao povo palavra de Deus. Por isso a mensagem se baseava em ensino que Deus não lhes havia ministrado, porque a palavra estava fechada. Era como se eles não soubessem ler. E quando começamos a ensinar na igreja conteúdos que não dizem respeito e até contrariam a palavra escrita, como lá em Isaías, quando começamos a usar temas ou conceitos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, o coração está enfermo, o coração está contaminado, e esta mensagem, esta palavra, é baseada em regras exteriores. Às vezes estamos preocupados com tantos temas dentro das nossas igrejas que não dizem respeito à palavra de Deus, sinal de que estamos longe da palavra, por isso o coração está contaminado. Quando o coração está contaminado também, ele se baseia apenas em regras humanas, é consequência do que vimos dizendo. Se os profetas
não conheciam as profecias que Deus queria transmitir ao seu povo, eles criavam suas próprias narrativas. Houve profetas que foram condenados porque profetizaram mentiras. Houve profeta que foi morto porque profetizou mentiras, falsas profecias. De vez em quando aparece uma igreja, uma religião, profetizando coisas que a Bíblia não diz, anunciando a vinda de Jesus para tal tempo e tal tempo, que nunca aconteceu. Ocorre quando o pregador ou o professor não conhece a Bíblia, ou quando a interpreta de maneira errada. Há dois erros: não conhecer ou interpretar errado, ler e interpretar errado. O ensino passa a ser, então, uma regra humana, de acordo com a visão distorcida de quem está ensinando ou pregando. Muitas vezes lemos a palavra de Deus e ensinamos diferente, ensinamos errado, e até contestamos: não, eu não entendo assim. Eu tenho dito que quando alguém se converte, os professores do pastor é o homem mais sábio do mundo. Mas com o tempo ele vai dizendo: pastor, não penso bem assim, não penso como o Senhor. E num terceiro momento ele diz: eu não concordo com aquilo que o Senhor diz, porque esse coração já está enfermo, já está contaminado com o veneno do erro, com o veneno da falta de conhecimento, e mais do que isso, a falta de humildade para conhecer, para buscar e para obedecer a palavra de Deus. Quando o coração está enfermo, é quando o coração não pertence a Deus. Se ele não pertence a Deus, já é por natureza enfermo, já é por natureza desarraigado das promessas de Deus, desarraigado da vontade de Deus. Quando aquele que prega ou ensina ainda não é convertido de verdade, o cultuar passa a ser superficial, porque Deus conhece o nosso coração, como no caso da rejeição de Eliabe na escolha de Davi. Quando Deus precisava colocar sobre o seu povo um rei, ele vai a Jessé, e ali ele quer ver quem deverá ser aquele que vai substituir a Saul. E são trazidos os filhos, e eles ficavam pensando: é esse aqui. Chegou um deles que era Eliabe, o mais bonito, o maior, e o profeta disse: o Senhor, contudo, disse a Samuel, que era o profeta que estava participando da seleção do próximo rei: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê com o coração. O Senhor vê o coração. O salmista, por outro lado, assim se expressou: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. A um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Na visão do pai dos meninos, ou do próprio Samuel, era aquele que deveria ser o rei. Mas Deus disse a Samuel: não é esse, e foi escolher o que aparentemente era menos expressivo, que foi Davi. Conclusão: nossa conversão a Jesus traz como resultado inevitável uma vida de adoração e culto. Por isso, cada crente deve assim viver, sem descuidar. Cada adorador precisa ser convertido de verdade, para que o culto seja aceito por Deus. O culto não é feito de aparência, não é feito de roupas, não é cheio de cerimônias, de rituais. Os rituais não agradam a Deus, o que agrada é o coração quebrantado. É aquilo que realmente eu sinto e aquilo que realmente eu vivo.
Então é importante que entendamos que cada adorador precisa ser convertido de verdade para que o culto seja agradável a Deus. Deus não aceita o culto de quem não é convertido, de quem não é um verdadeiro adorador, que crê e vive nas verdades do Evangelho. Um coração contaminado, portanto, como Jesus questiona naquele momento, naquela palavra com seus ouvintes, é a mesma mensagem, desde os tempos de Jeremias, 200 anos antes, é a mesma palavra. Hipócritas ele chama. Hipócrita é aquele que tem a cara deformada, falsa. E ele lembra da profecia de Jeremias. Então, observem, meus irmãos, que a luta de Deus com o povo, com o seu povo, com o seu próprio povo, nesse caso, que era o povo de Israel, é a mesma dos nossos dias. Essas mesmas situações vivemos nos nossos dias. Muita gente é enganada pensando que está cultuando verdadeiramente a Deus e não. Está vivendo de rituais, de cerimônias, de sacrifícios pessoais que não tem nada a ver com a sua relação com Deus. O coração muitas vezes está doente porque o culto é superficial, porque o culto não parte do coração, não parte como sentimento de uma vida transformada por Deus. É superficial e está doente também, porque está pregando e vivendo coisas que não agradam a Deus, e às vezes pregando erros com a própria Bíblia aberta. Quando isto acontece, é porque o ensino é baseado em conceitos, em princípios e valores. E eu tenho observado, em valores apenas humanos, e eu tenho observado que alguns que conhecem a Bíblia e se aprofundam na Bíblia e começam depois a questionar, fazendo a sua própria teologia, seu próprio ensino, contestando a palavra, se aprofundando na palavra, mas chega um momento em que ele descrê daquilo que ele pregava, e então ele cai. Por isso é importante que aqueles que estudam a Bíblia tenham uma visão, além de uma visão histórica, uma visão crítica, mas sobretudo uma visão espiritual, para que chegue a um certo momento em que não chegue um momento em que ele pense que sabe mais do que aquilo que a Bíblia diz, que começa a torcer a palavra de Deus, passa a ser então um crítico da palavra, mas no sentido de buscar erros que a palavra de Deus não contém. O coração, portanto, que agrada a Deus, o coração não contaminado, é aquele do servo, humilde, culto, ou ignorante das letras, que não sabe ler, mas que é um verdadeiro adorador, porque crê no Senhor Jesus e tem a alegria em cultuar. O salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. O verdadeiro adorador, ele tem humildade, ele tem alegria, ele tem prazer em cultuar ao Senhor, porque é fruto de um coração convertido. Vamos orar. Senhor, eu te louvo porque a tua palavra me admoesta, me adverte, me ensina, me faz pensar na necessidade de te prestar um culto que o Senhor merece. A tua santidade, a tua grandeza, tudo isso, ó Deus, me leva a entender quão pequenos somos, quão carentes nós somos, quão ignorantes nós somos a respeito de ti mesmo e quanto precisamos aprender. E por mais que aprendamos, ainda saberemos sempre pouco, porque o Senhor é grande demais para caber no nosso discernimento, na nossa mente. Ajude-nos, portanto, de tal maneira que não nos afastemos da tua palavra, que não nos afastemos do Senhor, que o nosso coração esteja limpo, pronto, aberto para receber a tua verdade e para proclamá-la aos que ainda não conhecem. Nós te damos a glória, porque o Senhor nos tem abençoado
com bênçãos espirituais, e o Senhor nos tem abençoado, sobretudo com a fé, que nos permite continuar vivendo a vida cristã, aguardando a bem-aventurada esperança do retorno de Cristo Jesus para buscar a sua igreja, quando estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continue nos ensinando. Nós precisamos, nós somos carentes. Nós não queremos ser um livro fechado, queremos ser um livro aberto, em que o Senhor escreva, transmita a tua palavra a cada dia. Nós te agradecemos, pedimos pela vida dos nossos irmãos e nossos amigos ouvintes, que cada um de nós tenha profunda reverência, profunda humildade diante de ti, diante da tua palavra e diante do Senhor mesmo, para te prestar um culto que o Senhor aceite como prova da nossa gratidão pelas bênçãos e pela tua presença em nossas vidas. Abençoa, portanto, a tua igreja, para que sejamos um corpo unido, conscientes do nosso dever, da nossa vontade também de te agradar, de te adorar, para que vivamos dias felizes na presença e em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.